Mestre em Direito, o advogado e professor Einstein Taquari é um dos convidados do Iluminuras de hoje. Antes, eu recebo aqui um filósofo apaixonado pela cultura do sertanejo. Rogério Corrêa pesquisou tanto sobre a tradição que decidiu publicar um livro sobre o assunto. Pós-graduado em filosofia, Rogério é diretor de 2 institutos de escritores e tem 3 livros lançados, entre eles Festas de Carros de Boi. Rogério, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Você tem 3 livros publicados e prepara mais 2. Escrever, para você, significa o quê? Filosofia de vida. A partir do momento que você escreve algo, você passa para o papel e depois você não é esquecido, né? E é uma coisa que eu vou deixar para meus filhos. E você começou a escrever e publicar desde quando? Inicialmente, devido a alguns questionamentos, eu comecei a publicar em sites. Mantinha blogs ou mandava para alguns jornais. Aí depois passei a escrever artigos acadêmicos. Aí começou a virar um hobby, hein? Agora, a leitura, eu sei que é uma cultura, que é uma tradição de bem mais tempo. E você gosta de ler, sobretudo, filosofia, não é isso? Sim. Com certeza, devido à formação também. Você é filósofo? Filósofo. E o que você gosta? Você tem escritores preferidos? Aristóteles, Habermas, Maquiavel, esses da área, principalmente os mais clássicos, né? E alguns contemporâneos. E de que forma eles te ajudam a escrever, a pôr suas ideias no papel? Tem questionamentos de milênios atrás que mantêm, não mudaram, né? Ou seja, eles são a base. Por exemplo? A questão da ética de Aristóteles, de Cícero, ela é atual. O que é certo no passado é certo hoje, será no futuro. Você tem, inclusive, um dos seus livros é sobre filosofia. Está aqui comigo, eu vou pegar Reflexões Filosóficas. Aqui você compila, aqui você une vários artigos, não é isso? Inicialmente, eu tinha publicado em revistas acadêmicas, aí depois eu os uni e acrescentei mais 2 artigos, aí saiu Reflexões Filosóficas. Eu falo um pouco de ética, a questão da política, a moral, a filosofia. Ética é uma questão recente, né? Todo mundo fala sobre isso hoje, mas como você explicava, é uma questão das mais antigas. Com certeza. Cícero, no Império Romano, né? Ele se debruçou sobre essas questões. E a gente está falando em quando? Em que época? Aliás, vamos voltar antes ainda, 1000 anos antes de Cristo. Aí já existia essa discussão. Até bem antes ainda. Né? Você não escreve só sobre filosofia, você também se debruçou sobre festas populares, principalmente sobre os carros de boi, as festas de carro de boi. Eu estou aqui com outro livro seu, Festas de Carros de Boi, que eu sei que é resultado de uma longa pesquisa. Eu queria que você contasse aqui para a gente, por favor, quando é que você começou e quando você se interessou pelo tema. Sim, meu pai era carreiro. Carreiro é quem conduz o carro, né? Aí com isso eu vivenciei. Naquela época, eles utilizavam para fazer pequenas carretas na fazenda, ou para arar a terra, ou no caso o arado era puxado por bois. Eu vivenciei isso na infância, só que depois os carros foram esquecidos debaixo das árvores, barracões. Aí lá na minha região, em 1979, eles começaram a fazer um pequeno mutirão. Aí a partir disso aí, se criou a festa. Inicialmente eram 3, hoje ultrapassam 100. A sua região, você disse qual? Vazante. E como é hoje? Gerais. Como é a festividade hoje? A principal, ela é uma festa itinerante. Eles se reúnem num lugar, numa roça, enchem de espigas, de milho ou de sacos e vai para outro local. Eles fazem isso aí durante 4 dias. Só que tem pessoas que passam semanas, porque tem que se deslocar das suas casas e chegar ao ponto de encontro. Hoje temos mais de 50 cidades que têm festas. Tem festas, tem desfiles de carro de boi, que tem várias cidades que já faz parte do calendário cívico. Tem festa de romaria, por exemplo, Trindade. Em Goiás? Em Goiás, anualmente mais de 300 carros desfilam lá.
E o que você destaca? O que mais te chama a atenção nessas festas, Rogério? Primeiramente, manter a tradição. Segundo, a questão de camaradagem, amizade. Lá naquele local, enquanto eles estão carreando, não existe status quo. Às vezes, o sertanejo, aquela pessoa que não tem escolaridade, ele se destaca mais, porque ele domina a arte de carrear. Ou seja, tem doutores que estão ali na labuta, igual, ali não existe, perde esse status quo. Não tem classe social ali? Não tem. O que mais? É uma festa que dura um dia, mais de um dia, semanas? Define pra gente. Uma delas, 3 dias, a outra 4 dias consecutivos. Eles se deslocando. Durante o dia, geralmente desloca de 7 a 10 quilômetros, chega no pouso, tem as festividades. O bom de tudo é quando eles chegam no local, eles montam as suas tendas e ficam contando casos, batendo aquele papo debaixo dos carros de boi ou dos toldos. E isso durante uma semana? Durante uma semana, ou até mais. E tem o período de deslocamento. Às vezes tem pessoas que ficam até mais de mês se deslocando de uma festividade para outra. Tiram férias, né? E são várias culturas dentro de uma. Tem a comida, tem os causos, como você contava. O que mais tem? Dança, moda de viola, bebidas, né? Cada um leva a sua, desde água, a famosa cachaça, isso aí depende muito. Agora, declamações, principalmente das poesias sertanejas, composições do pessoal da região, então é uma coisa bem ampla. Para fazer um livro como esse, quanto tempo você levou e como foi a sua pesquisa? Esse livro demorei uns 4 anos. Inicialmente eu comecei a publicar, eu criei um site, comecei a garear para pesquisar multiplicações dessas festas. Vendo que não tinha quase nada, eu comecei a publicar procurar em bibliotecas. Aí que eu me assustei. Só encontrei um livro de uma pesquisa mais profunda, da década de 40. Agora, a sua pesquisa também não foi fácil, né? Não foi fácil, em torno de 4 anos. Eu andava junto, pegava a máquina fotográfica e o gravador. Ia conversando com o pessoal e fotografando, né? E no final da festa, era um gravador que tinha a capacidade alta, aí devido ao suor, e ele caiu, perdi tudo. Aí eu tive que iniciar novamente as pesquisas. As pessoas que eu conhecia na região, eu consegui. Inclusive, eu tinha conversado, entrevistado com pessoas até de outros países. Pessoas de outros países que vieram acompanhar a festa ou que fizeram parte? Não, vieram acompanhar. E tem pessoas de outro país brasileiro, que trouxe pessoas de lá e que pegou gosto e atualmente está fazendo parte, carreando, inclusive. Tem 2 carros de boi. Conversei com peruano, italiano, então é algo diferente, né? Muito diferente. E quando você perdeu o material, você voltou no mesmo ano ou só no ano seguinte para dar continuidade? No ano seguinte. O engraçado é que alguns falaram, não, aquele dia eu estava inspirado e passei algo singular para você. Hoje eu não estou inspirado, então não vai ter como passar novamente. Não falou nada? Não falou nada. Ponto final. E aí, como é que você transformou? Como é que você conseguiu tirar o livro, colocar suas ideias no papel, mesmo sem essas histórias, mesmo sem algumas histórias? Sim. Para não ser mais um livro, eu procurei pegar a história. Carro de boi é uma coisa antiga, né? Tem pesquisadores que datam a sua invenção de 7.000 anos. Antes de Cristo? Não, 7.000 anos atrás. 7.000 anos. Há 6.000 anos atrás tem matérias escritas sobre carro de boi. Há 5.500 anos tem arquetipo dele, ou seja, algo bem antigo. E surgiu onde? Existe? Sabe? Tem, alguns alegam que é na Índia, porque eles localizaram vestígios lá, e na China também. E quando é que veio para o Brasil? No Brasil foi o primeiro veículo que chegou no Brasil, pouco depois de 1500. Ele veio para ajudar na construção. E desde quando, Rogério, existe essa tradição, essa festividade? Antigamente eles usavam o carro para trabalhar nas fazendas. Agora eles usam para festejar, né? Ele perdeu, saiu do labutar e passou para festejar. 30 anos para cá que ele começou
a ser utilizado em festas. E atualmente faz parte de vários calendários, inclusive aqui no Distrito Federal tem Santa Maria, tem a festa da moagem e do carro de boi. E você me explicava aqui mesmo na entrevista que hoje o carro de boi geralmente não é mais usado na lida, ele é guardado para festividade, no dia a dia praticamente não existe mais. Às vezes eles têm que fazer um pequeno carreto, eles usam, mas aí outra coisa, tem que domar os animais, né? Então de vez em quando eles têm que pegá-lo. Pelo menos um mês antes das festividades tem que dar uma treinadinha. E a festa, Rogério, geralmente ocorre o ano todo, no país todo, ou há uma época, uma data específica? Não, depende. Eles gostam de fazer principalmente em época de estiagem, né? Principalmente em junho e julho. Agora, tem festas, principalmente romarias, que são em outras épocas. Na semana passada teve aqui em Formosa, do lado de Brasília. O que é mais especial para você em relação aos carros de boi? A cultura de um povo e o carro dela não ser esquecida. Os pais fazem questão de levar os filhos, meninas, meninos, então lá não tem sexo ou idade. Todas as pessoas estão participando, isso eu acho lindo, né? Chego até a me emocionar por isso. Muito bonito. Além dessa festividade, além desse livro, também de reflexões filosóficas, que a gente já falou aqui, você prepara outras 2 obras. Uma também é sobre cultura popular, não é isso? Causos de Carreiro também vai trabalhar esse lado do sertanejo e Velho Carreiro de poesias do sertanejo. Esse primeiro que você falou, vai tratar de quê? São causos de Carreiro que eu vou pegar as histórias deles, os relatos de vida e os causos, porque tem causos que se não forem passados, eles acabam sendo esquecidos. E é baseado em alguém ou é uma homenagem a alguém? Não, várias pessoas. Eu já conversei com dezenas de pessoas, principalmente os idosos, né? E são eles que contam esses causos? São eles. Ok. Rogério, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Iluminuras, pelas informações, pelos causos, pelas histórias aqui das festas de carros de boi. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço ao programa e convido as pessoas que não conhecem essa rica cultura para participar de alguma festa ou festividades de qualquer ramo na área sertaneja, né? Para que conheçam, né? Com certeza. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. É um minutinho só, não saia daí. O meu nome é João Carreiro, conhecido no lugar. Eu vou contar minha história pra você não duvidar. Já tô velho, tô cansado, já não posso carrear. Mas o gado... O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o advogado e professor Einstein Taquari. Professor, obrigado pela presença. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Quem despertou em você ou o que esse interesse pela leitura? A leitura foi despertada em mim pelo meu pai e pela escola que eu frequentava quando criança ainda. Que lá nós tínhamos um professor que era o diretor que estimulava, através de concursos, a leitura. E a gente está aqui, você trouxe aqui alguns dos livros que você leu. Este aqui, para começar, há bastante tempo, está surrado aqui, que é um bom sinal, O Escaravelho do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida, um livro que você leu e você tinha quantos anos, Einstein? Olha, eu devia ter, na época, uns 10 para 11 anos de idade quando eu li esse livro. Eu ainda estava no primário. E o que te despertou? O que te chamou a atenção nesse livro? Esse livro, ele é um romance policial. E naquela fase que a gente está de descobrir a vida, né? É um livro que realmente intrigou, que eu gostei muito. E ele tem todo um envolvimento de descoberta, né, de investigação policial. Vou passar aqui para mais um, Os 7 Minutos, de Irving Wallace, um livro policial também? Não, esse livro ele tem mais um aspecto jurídico, claro que tem algumas situações envolvendo investigações policiais, mas ele trata, na verdade, aí de um direito autoral, da publicação ou não dos 7 minutos,
e foi publicado, foi escrito à época por um desembargador. A história gira em torno disso. E esse Wallace é um colega seu, jornalista de Chicago. E foi um livro que te incentivou a seguir a carreira na área do direito? Vou dizer assim que ajudou a estimular, porque esse estímulo, esse incentivo já vem de casa em razão do contato que eu já tinha com o direito, através do meu pai e de outros parentes que são também militantes da advocacia e no magistério universitário. Vou puxar aqui mais 2 livros. O primeiro aqui, Proteção Internacional da Pessoa Humana, Sistemas Normativos Regionais de Proteção, de Eneida Taquari, sua esposa. É minha esposa, também professora e escritora, né? Esse é o 3º ou 4º livro de autoria dela, e agora eu estou lendo para poder entender o que ela trata da defesa dos direitos humanos aí. E também para ficar bem em casa, né? Bem cá, claro. Para terminar, outro livro que você está lendo aqui, A Solidão dos Moribundos, de Norbert Elias. Esse é um filósofo. Esse livro, ele trata a morte, ele nos mostra como a morte está sendo tratada pela sociedade atual, entendeu? Em que você se coloca o descaso pelas pessoas que estão moribundas, doentes, e como a gente vai festejando ou não essa situação da morte. Até para a sua área de atuação é importante. É importante. Eu acho que não só na advocacia, mas como no magistério, a literatura ela é obrigatória para que o advogado, o professor, tenha um conhecimento da sociedade e das suas necessidades. Eu ia perguntar justamente isso. Qual é o papel da literatura na sua vida, não só na sua vida profissional? É importantíssimo. Eu acho que eu devo muito ao que eu li. Sou o que eu li. Através dos livros é que a gente aprende a entender os nossos semelhantes. E você tem, assim, professor, autores, escritores que sejam preferidos? Eu tenho uma predileção por Jorge Amado, por Machado de Assis. Eu gosto muito desses nossos clássicos. Tá? Eu sempre busquei ler e reler. Agora, tem algum que seja especial, um escritor que você coloque assim acima dos outros? Olha, eu não colocaria acima dos outros, mas o que mais me chama a atenção é o Jorge Amado. Por quê? Porque eu acho a literatura dele, a forma dele escrever, de fácil entendimento, de fácil compreensão. A imaginação, ela flui bem. Então, você pega um livro dele, Gabriela, famosa, né? Você consegue fazer o desenho da pessoa, imaginar, fantasiar. Eu acho que a literatura tem que ajudar você a desenvolver a sua imaginação, as suas fantasias. Então você pega Capitã de Areia, aí você imagina aqueles meninos, né, que fazendo aqueles papéis. Então você consegue entrar naquele universo do autor. Vou fazer uma pequena pausa então aqui, Einstein, para a gente lembrar um pouco da vida e também da obra de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 1912 e publicou o primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. Teve livros traduzidos para 49 idiomas e, com eles, venceu prêmios nacionais e internacionais como Pablo Neruda, o Luiz de Camões e o Jabuti. Em 1961, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E que relação você traça hoje, Einstein, entre o direito e a literatura? Fundamental. Eu não consigo ver um estudante de direito que não leia, que não conheça um autor específico, que não tenha a predileção por uma determinada obra. Não é? Porque ele só pode conhecer, aplicar as normas que lá estão, se ele tiver esse conhecimento da sociedade. E os romances, né, essa literatura que eu estou lhe trazendo, ela traz justamente esse enfoque. A possibilidade de você conhecer a sociedade, dela como um todo, para depois você poder aplicar o direito. Né? Se você observar todas essas obras, mesmo em Shakespeare, quando você... é um clássico, tem problemas jurídicos ali envolvidos. Então você só pode falar assim, olha, eu sou um profissional do direito, eu sou um juiz, eu sou um advogado, eu sou representante do Ministério Público, porque você tem uma leitura, não é? uma leitura vasta. Você conhece com profundidade
os problemas sociais. E você só conhece esses problemas sociais para a aplicação do direito lendo. Nas suas aulas, já que você citou os seus alunos aí, os seus alunos têm que ler que livros, que autores, o que você sempre indica? Eu falo para eles buscarem, né, além dos manuais próprios da literatura jurídica que nós temos, né, que eu sou professor de processo civil, e o processo civil é uma matéria mais técnica, né, é o fazer, é como chegar até o juiz. Eu falo, olha, é fundamental que vocês conheçam, né, primeiro, o direito material. E conhecer o direito material implica na literatura. Aí vem as indicações de Luiz Azevedo, Jorge Amado, né, a Lúcia Machado mesmo, de todas essas obras. Eu procuro deixá-los à vontade nessa questão da pesquisa, porque é uma questão individual de cada um. Eu não os imponho a uma literatura, mas eu tento motivá-los a sempre estar lendo. E no universo jurídico, na leitura técnica, o que você indica? Olha, na leitura técnica, eu indico muito a eles Humberto Teodoro Júnior. É uma obra bem completa, tá? Como também tem o Araquém de Assis, aí vem outros autores. Mas como eu lhe falei no início, Paulo, que a gente estava conversando, eu sou muito preso aos clássicos. Acho que a gente tem que primeiro ler os clássicos, depois ir para a modernidade. Agora, com essa bagagem toda, Einstein, de muita literatura, de uma esposa que tem livros publicados, quando é que vem o seu livro? Tem esse projeto? Olha, tem esse projeto, estou sendo cobrado. Inclusive, quando eu concluí meu mestrado, eu escrevi sobre a administração jurídica e política do Distrito Federal, essa concessão pela Constituição de 88. Na época, foi aquele tempo, poxa, mas por que Câmara Legislativa? Por que você tem esse advogado falando... E ficou bem atual e me cobram a publicação dessa obra. Um dia vai sair. Tá aí, uma hora a gente consegue. Professor, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras, pelos exemplos trazidos de mais tempo, dos recentes e também de sala de aula. Foi um prazer. O prazer foi meu, Paulo. Estou à disposição. Sempre que for possível, estarei aqui com vocês. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.